Uma coisa que é importante a gente falar sobre a perícia é que a perícia ela não está para acusar o suspeito. O perito não está do lado da promotoria, o perito não está do lado da defesa. O perito, se a gente fosse colocar, né, no âmbito judiciário, nós estamos mais próximos dos juízes. Então a gente está ali pela verdade real dos fatos. Né? Mesmo que exista uma pressão midiática, uma pressão popular para encontrar provas contra fulano de tal, o que a gente tem que fazer é suspender tudo isso que a gente conhece e se voltar para as coisas, para os elementos materiais, né? Ou voltar-se às coisas mesmas. Então a gente tem que se debruçar sobre o fato, sobre o que sobrou, principalmente sobre os detalhes, para encontrar a verdade. A gente não está buscando provas para acusar e muito menos para defender. A gente vai levantando os elementos materiais, eles infelizmente não pulam na nossa frente na ordem cronológica dos fatos, nem numa ordem lógica. A gente vai descobrindo as coisas, uma medicação num sorvete, uma posição estranha, um elemento no corpo que chama a atenção. E aí, de posse de tudo isso, a gente monta aquele quadro do que realmente aconteceu. Quem foi, como foi, quem é a vítima, houve participação de outra pessoa, houve transporte do corpo e todas as circunstâncias a respeito disso. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente olha para uma cena de crime, principalmente quando já existe uma pressão para que se procure provas contra o culpado. Os peritos, eles são isentos. Né? Nós somos funcionários públicos, somos funcionários da polícia, não somos assistentes técnicos nem de acusação e nem de defesa. Então, todos os detalhes que estão ali, sejam eles a favor ou contra o réu, eles vão ser levantados, eles precisam aparecer no processo. E se ficar faltando alguma coisa, lá na fase processual, o juiz volta e pergunta para a gente tem que responder. Né? E são respostas tecnicamente fundamentadas. Né? Tanto é que você não vai ver um laudo de um perito dizendo, eu acho. Não, o perito não acha, o perito escreve e assina. Né? Tanto é que as provas periciais não são refeitas na fase de processo, as outras todas sim. Então, é um cuidado que a gente tem com a perícia, isso faz parte do nosso dia a dia, apesar da gente não falar muito, mas é importante que as pessoas saibam que é essa forma como a gente trabalha. Não, e isso é precioso, porque é assim que a gente espera que as coisas aconteçam, né, doutor Nabuco? Porque senão a gente vai viver sempre com a dúvida, e essa dúvida não pode existir, principalmente porque nós estamos falando aqui que caso de fato fique comprovado que foi o marido, a gente está falando da restrição de liberdade. Aí não é mais de uma morte natural, mas aí é de um homicídio. E a pena é altíssima, é isso? Porque a lei também do feminicídio mudou, correto, doutor? Correto. A partir de 10 de outubro deste ano, nós tivemos a definição do feminicídio como um crime autônomo. O que isso significa? Só a mudança de crime autônomo podia não mudar na prática nada, mas houve uma mudança significativa na pena. Então hoje existe um crime de homicídio e o crime de feminicídio, dois artigos diferentes. O feminicídio está no 121A. Portanto, é um crime. Antes, o feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Hoje é um crime autônomo. A pena desse crime, para a gente comparar, o homicídio qualificado, que seria o antigo feminicídio, tem uma pena de 12 a 30. Este crime de feminicídio, 121A, tem uma pena de 20 a 40. Bastante. Então a pena maior, mínima né? muito mais alta, que é mais importante para a gente ver a gravidade da pena, é a pena mínima, passa de 12 para 20. Mas além disso, a pena máxima, que era de 30, passou a 40. Além disso, nós temos causas de aumento de pena. Então esse caso, eu fiquei depois calculando a pena. Se ele pegar uma pena base, uma pena mínima de 20 anos, provavelmente nós teríamos uma causa de aumento de pena, porque a vítima tinha, era mãe de uma criança, e a lei fala que a pena vai ser aumentada de 1/3 se a vítima for responsável ou genitor de uma mãe de uma criança, ou adolescente, nesse caso era uma criança. Além disso, nós teríamos aí também as qualificadoras do homicídio, remetidas agora como causa de aumento de pena. Então o crime teria sido praticado com emprego de veneno. Tem muita gente que vai discutir, mas o remédio é veneno. Isso é uma discussão inútil, porque a lei fala veneno ou outro meio insidioso. Quer dizer, ainda que eu discuta
que não é veneno, é o meio insidioso. E aí o exemplo é interessante, porque ele é colocado... Por que é insidioso o meio? Porque é uma forma de... É um meio, na verdade, não é uma forma, que é feito através dessa insídia, né? Eu estou bebendo água, estou morrendo. Eu não estou tomando um tiro em que eu vejo o agressor. Eu estou tomando água, um suco, uma cerveja, um prato de comida, nesse caso um sorvete, que teria ali uma substância que causaria a minha morte. Então isso também seria hoje, para o feminicídio, uma causa de aumento de pena de mais 1/3. Então veja, 1/3 porque ela é mãe de criança, mais 1/3 porque é emprego de veneno, e mais do que isso, o meio também seria, claro que apurar, mas haveria o meio que seria a traição, ou até dissimulação, depende das circunstâncias, que também é o modo que qualifica, né? Então, mais 1/3 da pena. Então, uma pena mínima de 20 anos, com mais 1/3, a gente coloca aí 6 anos e 8 meses. Ou seja, com 3 causas de aumento de pena, a pena chegaria a 40 anos. Se eu não estiver errando na conta que eu fiz aqui de cabeça. Sim, é uma pena alta. Uma pena altíssima, uma pena muito alta. A pena de 40 anos no máximo é a primeira vez que nós temos. Porque antes era 30, depois houve um aumento que poderia cumprir mais do que 40, e depois é o primeiro crime que tem pena máxima de 40 anos, né, no Código Penal. Então, assim, é uma acusação pesadíssima, né, gravíssima, as consequências são realmente muito sérias, né. É muito difícil alguém ser condenado por feminicídio sem alguma causa de aumento de pena, né. Então, embora o mínimo seja de 20, na prática vai ser mais do que 20 anos. Sim, porque você acabou de explicar que vai, né, ter essa conjunção aí de fatores. Circunstâncias que agravam o crime, né? E aí, o que eu vou perguntar aqui para a Alessandra, que inclusive, né, futuramente será aí nossa grande psicóloga forense também, é que a gente sabe que ninguém acorda e fala, hoje eu vou matar uma pessoa. Estou com vontade de matar uma pessoa. A gente estuda bastante a questão, né, desses criminosos, e a não ser que seja um crime, né, enfim, aquela coisa que entra numa escalada dentro de casa, e isso a gente já viu, que um marido começa a agredir a mulher, ou a mulher começa a agredir o marido, e aquilo vai acabar numa confusão dentro, né, um pega uma faca, e aí um acaba matando o outro, isso acontece bastante. Mas quando não tem esse ânimos, né, ou enfim, porque tinha um envolvimento com bebida, ou porque tinha alguma discussão que envolvia um terceiro, enfim, ou um ciúmes, né, completamente enlouquecedor, é porque a gente sabe que tem coisa que já veio aí anteriormente, né? Até aprendemos muito aí com o nosso querido amigo Christian Costa, que é um grande doutor na área de psicologia forense, e ele nos explica que as pessoas vão crescendo numa maturidade criminal. Então, que é importante a gente investigar também o passado dessa pessoa, inclusive para excluí-lo de uma cena de crime também, ou para termos elementos de que ele, de fato, possa ter cometido esse crime. Correto, Alessandra? Correto. Né? Explica isso para as pessoas melhor do que eu. É muito difícil, como você mesma disse, alguém acordar e resolver premeditar um crime e matar a esposa. Né? Esses homicídios, mesmo quando existe aquela briga, aquele descontrole emocional que acaba em facada, fogo e toda aquela cena horrível que a gente está acostumado a ver, infelizmente, essa violência ela vem num crescente. A relação violenta, o cara não chega violento. Ele não chega na primeira semana de relacionamento e vira um tapa. Isso é muito difícil. Então, a gente tem uma relação abusiva, uma relação de violência, que ela se dá em ciclos. E esse ciclo ele é alternado em períodos de agressão, de violência, arrependimento, desculpas, aí o casal reata, vem todo aquele crescente de carinho, de amor, de declarações de amor, às vezes fazem um filho, têm um filho juntos, fazem viagens de lua de mel, e aí a tensão começa a escalar de novo. Começa o tratamento de silêncio, as grosserias, uma série de pequenas agressões que culminam, né, nessa explosão de violência e vem o episódio violento. Né? Então, pensando nisso, associado à tese da maturidade criminal do Dr. Christian, que ela é muito robusta, a gente imagina
que já haviam problemas de relacionamento, deveria ser um relacionamento violento que culminou com um homicídio. Não sei que fosse uma pessoa absolutamente fria, perversa, que em determinado momento resolveu se livrar da esposa e acreditou que aquela fosse a melhor forma, né? Mas esses casos, eles são estatisticamente menos prováveis do que essas relações violentas que vêm evoluindo até chegar num homicídio. Então, nesse sentido, seria importante avaliá-lo psicologicamente e o comportamento pregresso. A família dela alega que já houveram episódios de violência, inclusive com uma suposta tentativa de aborto, né, de induzir o aborto dessa criança que nasceu com vida, que hoje tem 2 anos. Né? Então, isso é uma acusação muito grave, né? Precisamos saber se existem provas de que de fato isso aconteceu, porque uma tentativa de aborto nesses termos, né, em que ela foi dopada e que ele tentou produzir, né, a morte desse feto, isso também seria um outro crime, muito grave, né, doutor? Sim. Então ele deveria estar respondendo o processo. Se há provas, ele deveria estar respondendo o processo contra isso, coisa que nós não sabemos se está acontecendo ou não. De qualquer forma, essa autópsia psicológica, né, seria muito importante, tanto da vítima quanto do agressor. Né? E sempre a gente diz aqui, eu vou reforçar mais uma vez, que quando a gente analisa a vítima, nesse processo de vitimologia, a gente não está tentando responsabilizá-la, mas compreendê-la. A gente está tentando entender esse meio no qual se deu esse crime. E que a vítima faz parte dele. Então ela é um elemento importante. Inclusive suas motivações psicológicas, seu comportamento e etc.